Bom, o último rei, na verdade, rainha da dinastia Tudor foi Elizabeth a Virgem. Portanto, ela não teve herdeiros, tá? É autoexplicativo. E aí, como ela não tem herdeiros, quem acaba assumindo o trono? Um primo dela, que é rei da Escócia, Jaime I. Aliás, só uma curiosidade, tá? Em homenagem à virgindade de Elizabeth, foi criado nos Estados Unidos o estado da Virgínia. E o estado da Carolina é uma homenagem ao rei Carlos. Bom, se durante a dinastia Tudor eu tenho uma relação harmoniosa até entre rei e burguesia, isso acaba completamente durante a dinastia Stuart. Vamos lá. Jaime I, ele amplia os impostos. E quem é que mais paga impostos? A burguesia. Ele amplia os impostos para aumentar a sua arrecadação. Pelo mesmo motivo, ele amplia os monopólios estatais, impedindo a burguesia de exercer atividades lucrativas. E ele dá início a uma perseguição religiosa, tá? O Jaime I, ele é um rei, né? O quê? Anglicano. E ele persegue quem? Ele persegue os calvinistas, que na Inglaterra são chamados de puritanos, tá? Anglicano. Aqui. E ele persegue os puritanos. Vocês lembram que a Câmara dos Comuns é composta por quem mesmo? Pela burguesia, que é puritana. Ela questiona essa perseguição e ele não pensa duas vezes. Ele acaba fechando o parlamento, que só vai ser reaberto nos últimos 3 anos aí de seu governo. Tá? Ele teve, Jaime I, 12 filhos, mas todos com as amantes, tá? Ele não teve nenhum filho oficial. Portanto, quem herda o trono é o irmão dele, Carlos I, que propõe um novo aumento dos impostos. Novamente, ele tem o apoio da Câmara dos Lordes, que vive desses impostos, tá? Mas tem a oposição da Câmara dos Comuns. E aí ele fecha o parlamento, que vai ficar fechado aí por 15 anos. Em 1640, Carlos I, ele reabre o parlamento novamente para o quê? Aumentar os impostos. Ele está perseguindo Carlos I. Jaime I, ele é um rei anglicano, mas ele faz várias alianças com a Igreja Católica. Carlos I, ele acaba se convertendo, tá, ao catolicismo. E aí o que ele faz? Ele começa a perseguir os calvinistas na Escócia também, tá? Ele proíbe essa religião na Escócia. Como que eu chamo os calvinistas na Escócia? Os calvinistas na Escócia, eles são chamados de presbiterianos. E eles não aceitam isso e invadem a Inglaterra. Então ele pede para aumentar os impostos para fazer o quê? Montar um exército e combater essa invasão. Só que dessa vez o parlamento ele simplesmente não vai negar, tá? Porque se ele negasse a Câmara dos Comuns, iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jaime I. Ele seria fechado. O que agora o parlamento faz? Liderado ali por Oliver Cromwell, ele reage, dando início à chamada Revolução Puritana. Então, com a reação da Câmara dos Comuns, a gente tem início a chamada Revolução Puritana. Essa Revolução Puritana, a gente pode dividir ela em alguns momentos. Eu tenho aqui essa primeira fase que eu coloco da Guerra Civil, que vai de 1640 a 49, onde Oliver Cromwell organiza um exército. Esse exército é chamado de cabeças redondas. Por quê? Porque a Câmara dos Comuns negava-se a usar aquela peruca lá que os ingleses usam, a Câmara dos Lordes usam até hoje. Vocês, quando mostram o parlamento inglês, vocês veem isso. Que derrota os cavaleiros, que é o exército tradicional do rei, tá? E da nobreza, que também vocês encontram essa denominação para elas, tá? Gentry.
Bom, aqui, ó, tá? Então, que seria essa nobreza? Agora, nesse sentido ainda, nessa ambição de derrotar, né, os cavaleiros, o exército do rei, ele convoca o povo a unir-se à burguesia. E aí naquilo que ele chama de novo exército modelo, onde grupos radicais agora unem-se a esse processo revolucionário, a essa guerra civil. Eu tenho aqui os Daggers, que defendiam a reforma agrária, e os Levers, que defendiam uma igualdade de direito entre todos os cidadãos. Então, com a vitória de Oliver Cromwell e a exigência aí dos radicais, o rei acaba sendo decapitado. Com a decapitação, então, de Carlos I, inicia-se a fase republicana, onde o parlamento agora concede a Oliver Cromwell o título de Lorde Protetor da República, tá? Qual é o fato mais importante desse momento? Ele decreta os atos de navegação. O que diz os atos de navegação? Qualquer país que quiser comercializar os produtos ingleses, o transporte só pode ser feito por navios ingleses ou do país de origem. Qual que é o objetivo desse ato, né, desses atos de navegação? O objetivo é bem claro, é tirar a Holanda do comércio marítimo, tá? Então é tirar a Holanda do comércio marítimo. E ao tirar a Holanda do comércio marítimo, a Inglaterra passa a controlar o comércio. Ela torna-se agora a rainha dos mares, tá? E esse fato é fundamental para a Revolução Industrial, para o pioneirismo da Inglaterra no processo de industrialização, porque agora ela vai ter uma grande marinha que pode levar e distribuir seus produtos por todo o mundo, inclusive para a América. Então, tirar os holandeses do comércio marítimo, tá? Porém, Oliver Cromwell, ele também mostra o seu lado meio ditatorial, com apoio aí da alta burguesia. O que ele faz? Ele fecha o parlamento. Com qual objetivo? Eliminar aqueles radicais, aqueles Daggers, os Levers, aqueles que defendiam o quê? A reforma agrária, a igualdade de direito entre todos os cidadãos. No finalzinho da sua vida, ele reabre o parlamento, tá? Mas com a sua morte, o poder passa para o seu filho Ricardo. Só que Ricardo, ele não tem a capacidade administrativa de seu pai, Oliver, ele mesmo não tem muita vontade de governar, e aí a alta burguesia, a Câmara dos Comuns, temendo uma nova guerra civil, precisa encontrar uma solução. E a solução é o quê? É entregar o governo, ou oferecer o governo, para o irmão de Carlos I. Isso mesmo, para os Stuarts. Desde que esse agora se comprometa a aceitar algumas condições impostas pelo parlamento. Bom, ele promete, então, respeitar o parlamento, ele promete, né, não perseguir os opositores, ele não vai fazer nada daquilo que ele prometeu, tá? Ele vai, né, aqueles que mataram o teu irmão, ele vai perseguir, vai condenar à prisão, outros ele vai matar. Ele vai dar início a uma nova perseguição a quem? Aos protestantes, aos calvinistas, o que gera novamente a reação da Câmara dos Comuns. E ele faz o que todos os reis da dinastia Stuart vinham fazendo sempre que sofria oposição da Câmara dos Comuns. Ele a fecha, tá? E aí o parlamento é fechado. Bom, com a morte de Carlos II, assume o poder, com a morte, desculpa, de Carlos II, assume o poder Jaime II, que converte-se ao catolicismo e aí concede privilégios aos católicos. Quando ele concede privilégios aos católicos, eu vou dar um exemplo aqui, como a isenção de impostos, o parlamento reage, tá? E essa reação vai desencadear na chamada Revolução
Gloriosa. Então, eu tenho como aqui a isenção de impostos. Esse fato gera reação do parlamento e essa reação culmina na chamada Revolução Gloriosa. Vamos lá. A solução agora que o parlamento encontra é oferecer o trono a quem? A Guilherme de Orange, que era holandês e era um protestante. Então ele não perseguiria mais os puritanos ali na Inglaterra. Além disso, ele é casado, né, Guilherme de Orange, com Maria II, que é irmã de Jaime II. Então daria continuidade à dinastia Stuart, vamos dizer assim, tá? Então havia aí um laço de hereditariedade. Bom, no primeiro momento, Guilherme de Orange, temendo que a tua esposa tivesse mais poder do que ele, tá? Ele hesita, mas depois ele fala, não, quer saber? Né? Eu vou, né, aceitar. E aí ele invade com suas tropas a Inglaterra para defender, né, o parlamento, diante, né, do apoio que Guilherme tem. E Jaime II olha para o lado, um exército praticamente inexistente, ele acaba fugindo. Aliás, o rei, né, Guilherme de Orange, vamos colocar assim, deixa Jaime II fugir, ele acaba indo buscar refúgio na França Católica. Tá? O parlamento, ele, antes de entregar a coroa para Guilherme de Orange, ele obriga Guilherme de Orange a assinar a segunda petição de direitos. Segunda petição de direitos, ou também como é conhecida, Bill of Rights. De uma maneira geral, pessoal, o que a gente tem que lembrar aqui? Ela estabelece o quê? Isso aqui, ó, a subordinação do rei, a subordinação do rei perante o parlamento. Subordinação do rei perante o parlamento. Ou seja, tudo que o rei for fazer agora, ele precisa da autorização de quem? Do parlamento. Então eu posso dizer que aqui nasceu o quê? Nasceu o regime parlamentarista, tá? Então aqui alguns exemplos eu coloquei aí. O rei só pode aumentar os impostos se o parlamento aprovar. O rei não pode proibir agora, né, qualquer religião. O rei, ele não pode, né, expropriar propriedades de ninguém, então ele tem que defender a propriedade privada, tá? Bom, as revoluções inglesas do século XVII, a puritana e a gloriosa, elas foram fundamentais para a Inglaterra ser a pioneira no processo de industrialização. Por quê? Porque essas revoluções colocam a burguesia no poder, tá? Acabam colocando a burguesia no poder. E essa burguesia no poder, ela promove agora, ela promove agora o desenvolvimento do capitalismo, acabando com os entraves feudais. Então eu tenho aqui o fim dos entraves feudais, tá? Dos entraves feudais. Fato fundamental para a Inglaterra, né, caminhar para o processo de industrialização. Lembrem que, com os cercamentos, muitos burgueses se apoderam dessas terras e passam a explorar as minas do quê? De minério de ferro, tá? E de carvão. Então eu tenho aqui a matéria-prima da primeira revolução industrial, que vai ser o minério de ferro, e a principal fonte de energia da primeira revolução industrial, que vai ser o carvão. Um outro ponto
é que com os cercamentos, lembra que muitas pessoas vão ser expulsas do campo e vão para a cidade? Então passa a haver o quê? Um excedente de mão de obra. Esse excedente de mão de obra favorece o processo de industrialização, porque vai dar ao capitalista, ao burguês, a capacidade de pagar um baixo salário para o seu operário. Então, um excedente de mão de obra. Bom, na próxima aula, a gente continua falando mais sobre a Revolução Industrial, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau. Ponto. Hehe.